mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Muitas vezes, talvez ele tentou chegar até Jesus, a multidão empurrava, não deixava. Talvez pessoas que estavam junto com Jesus, mas estavam com Jesus, mas de coração não andavam com Jesus. E talvez julgavam Zaqueu por ser que ele, a palavra diz que ele roubava os impostos, ele, por não conhecer Jesus. Ele chegava ali, o camarada tinha uma coisa que vendia por 1.000, ele colocava o preço dele ali, que valia 5.000, e colocava o imposto acima. Então ganhava ali se ele fizesse aquilo. Mas a palavra diz que quando ele viu Jesus, que Jesus chamou ele, não chamou Jesus, Jesus chamou ele. Né? Você não vai ver na Bíblia muitas pessoas que Jesus chamou, poucas pessoas. A maioria chamaram Jesus. Jesus ele andava por tantos lugares curando, fazendo maravilhas, e as pessoas chamavam dentro das suas obrigações. Um era para ser ressuscitado em suas casas, outro era por causa do trabalho, outro era por tantas coisas. A palavra diz que 3 pessoas ou 4, parece que foi agraciado, né? Um também de pequena estatura, que disse que era o Saulo de Tarso. O apóstolo Paulo era um rapaz baixo, e ele teve um encontro com Jesus naquela estrada de Damasco. Ele caiu do cavalo, mas Jesus chamou ele foi: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É duro para ti recalcitrar os agrilhões, né? Ou em outras palavras, que ele estava perseguindo os filhos de Deus, e teve um encontro com Jesus, foi agraciado ali, Deus chamou ele. Outro que Deus chamou também foi Samuel, na casa de Eli. Ele, por ser jovem demais, ele dormindo, e Deus chamou Samuel, e ele não entendia. Ele foi lá e disse: Eli, o senhor está me chamando? Não, volta a dormir, não estou te chamando. E ele, de novo, o Senhor insistiu, Samuel, e ele disse: o senhor está me chamando? O senhor levantou de novo: não, volta a dormir. Deus chamando, né? Outra pessoa também foi Moisés. Está lá em Êxodo 13, se eu não me engano. Ele estava nas terras do seu sogro lá, e tinha pegado fogo numa sarça ardente, e ele estava ali, não entendia nada. O Senhor disse para ele: Moisés, tira essa sandália dos teus pés, que a terra que tu pisa é santa. Deus querendo usar ele para salvar o povo, já aos seus 80 anos, ele estava incapacitado para ir lá aos olhos dele. Deus não usou ele quando ele era jovem, guerreiro, não usou ele quando talvez ele se achasse que fosse maioral. Deus usou ele quando ele não tinha mais nada para achar, porque aí o poder de Deus que apareceu. E você que deixou seus afazeres, veio para esse lugar hoje, eu tenho certeza que cada um de nós tem uma multidão de problemas, de coisas para estar nesse lugar. Não é fácil para vir para a presença de Deus. É a multidão de coisas acontecendo, mas o Senhor chamou para te vir nesse lugar hoje. Olha, hoje me convém que nem eu vou jantar na tua casa, mas tu vai jantar na minha casa. Você veio jantar com o Senhor, agraciado pelo seu Espírito Santo. Esse alimento que você até não vê natural, talvez, mas você recebe para a alma, você recebe espiritual, para se capacitar com esse alimento. Muitas pessoas chamaram Jesus, Elias chamou Jesus, quando pediu fogo, orou para não chover, não choveu 3 anos, então chamou Jesus. Louvor que a irmã pregou aqui, remove a minha pedra, Marta e Maria, irmã de Lázaro, amigo de Jesus, chamaram Jesus ali, que ele já sagia morto lá com 4 dias naquele lugar. Chamaram Jesus, foi lá e ressuscitou. Mas o que me chamou a atenção essa noite foi para Zaqueu. Ele não tinha nada especial para que Jesus chamasse ele. Mas o Senhor podia sondar o coração de Zaqueu. Que aquela multidão às vezes estava ali apertando, empurrando, mas o coração de Zaqueu queria sentir o poder do Senhor Jesus. Zaqueu não queria, ele queria ver o Senhor Jesus passar ali naquele lugar. E Jesus só da Zaqueu: desce daí, que hoje me convém jantar na tua casa.
E Deus, mas sempre Jesus, ele falava por parábolas, ele falava coisas que a gente ficava sem entender, mas ele queria salvar aquele que tinha perdido. Talvez não era tão a salvação de Zaqueu, que ele podia pegar Zaqueu sozinho, podia ir ali, mas ele salvou muita gente que andava com ele naquela palavra. Porque pessoas que tinham um coração, às vezes um coração religioso, um coração de pensar, e agora, olha aí, muitos ali, só tem um mestre aí, vai jantar na casa de ladrão, vai jantar na casa de uma pessoa que não tem condições, mas que Jesus é esse. Talvez alguns apóstolos, alguns irmãos ali murmuraram e reclamaram, né? E Jesus, quando foi falar com ele, ele disse à presença de todos: se eu tenho defraudado alguém, então me convém que eu deixe 4 vezes mais, ou seja, a metade dos meus bens. E Jesus falou: hoje chegou salvação nessa casa. Hoje chegou salvação nessa casa, porque Jesus já tinha sondado o coração de Zaqueu e sabia que Zaqueu queria ter um encontro com ele, não podia, porque enfrentava uma multidão. No mesmo caminho de Jericó, quando Jesus passava, disse que tinha um cego ali, Bartimeu. Muitas vezes ele pedia esmola, mas ele não podia enxergar, mas ele ouvia, sabia que o mestre passava naquele lugar. E ele começou a clamar: filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos ali se entraram na frente e não deixavam ele fazer barulho para o mestre, que não podia. Muitos queriam atrapalhar, ele só: deixa ele vir. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Ele está clamando meu nome. O que tu quer que eu te faça, Bartimeu? Eu quero ver. Então tu já está vendo pela tua fé. O que Deus nos traz essa noite, essa palavra? Você que ora mais. Você que clama mais. Você que jejua mais. Pastora Janaína, agora, mais final da semana, a gente vai estar fazendo os jejum que ela colocou. É tremendo esses jejuns. Ainda temos um tempo de bonança. A gente está prosperando, aí Deus está abrindo porta do que é lá, muitas coisas boas acontecendo, mas o jejum e a oração é principal. Muitos que estavam no meio daquela multidão ali estavam despercebidos, junto com Jesus, passando por bonança, vendo os milagres, as coisas acontecendo, e até julgando Zaqueu, mas talvez Zaqueu já tinha clamado na sua casa, orando, dizendo: olha, eu quero mudar, eu não consigo, eu quero conhecer esse Jesus, eu quero mudar. Quando ele subiu naquela árvore, Jesus viu que ele se esforçou para estar ali. Jesus: olha, Zaqueu, desce correndo daí. Desce. Porque Jesus já sabia lá no final o que Zaqueu queria. Era ter um encontro verdadeiro com ele. Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. Jesus, todo lugar que ele passava, muitas pessoas chamando ele para que ele curasse, ou para que ele multiplicasse o pão, ou para que ele fizesse alguma coisa. A palavra diz que em Caná, lá o primeiro milagre de Jesus, faltou ali o vinho, faltou ali, e ele multiplicou, transformou a água em vinho ali. Muitos lugares que ele passava, nada ficaria da mesma forma. Aonde eles passavam, tudo transformado. Tudo era transformado. Porque as pessoas corriam para Jesus. Mas ele chamou a atenção que ele chamou Zaqueu. Alguém que era ladrão, alguém que era rico também, porque tinha alguns publicanos pobres, mas esse publicano era rico, aos olhos, né? Por isso que eu estava lendo lá o Salmo 70, e Deus falou no meu coração, muitas vezes sim, eu errei nessa parte, falei com Deus: Senhor, mas essa pessoa aí era crente, ela não é mais, parece que não tem problema nenhum, esse cara tem carro, tem isso, tem aquilo, tem um monte de coisa, esse cara está prosperando, esse cara parece que não tem nem dor, esse cara não tem nada. E a palavra vem me dizer que é para não invejar o ímpio. Seria como uma flor que hoje está bonita, mas amanhã seca. Os livros do campo, que é muito bonito, mas no outro dia pode secar. E para quê? Só com fogo. Jesus disse que foi plantada uma boa semente ali, mas no outro dia, como foram ver, tinha um joio no meio. E Jesus disse: olha,
esse joio, que quem vai arcar sou eu vou comer. Jesus é maravilhoso. Por que Jesus usar essa palavra? Parece que é dura essa noite, mas é uma palavra para nós saber que fomos chamados por Jesus. Você que está aqui foi chamado por Jesus. Você não está aqui porque você vem um entretenimento, não tem aonde ir. Talvez tivesse outro lugar para ir, alguma festa, alguma coisa se entreter. Ou talvez ficar em casa vendo uma televisão. Ou talvez hoje as redes sociais interagem muito. Tem o TikTok, tem aí Quai, tem aí tantas coisas que chamam a atenção. Mas você resolveu vir, porque você foi chamado por Jesus por esse lugar. E Jesus disse lá em Apocalipse 3:10, se eu não me engano, que ele bate. Se você abrir a porta, então ele seca com você e você com ele. E ainda que você diz, mas ele não parece que Jesus não tem me chamado. Jesus te chama todos os dias. Para que você venha cada vez mais se parecer com ele. Cada vez mais pedir para que o Espírito Santo venha te capacitar para te dar um fruto bom. O povo aí fora não precisa sair gritando glória a Deus, nem sair gritando que é crente. Somente pelo teu fruto eles veem a diferença. Eles veem a bênção do Senhor colada em ti. Não se preocupe com bênção, não se preocupe com coisas. Isso que o Senhor falou dura o meu coração, essa palavra ali. Salmo 73, se eu não me engano, agora não me lembro mais. Eu tive lendo esse salmo. Para a gente não se preocupar com nada, nem com riqueza, nem com bens. Se preocupar em buscar o reino do céu e sua justiça, o resto não se acrescentar. O Espírito Santo é maravilhoso, ele é uma pessoa, ele conversa com nós, nosso entendimento, nosso sentimento. Quando temos lendo a palavra, ele fala com nós, é nosso amigo mais próximo, íntimo. Ele levanta a madrugada para orar e o Senhor fala comigo. Eu tenho falado com você também. O Espírito Santo é maravilhoso. Eu estava me lembrando, muitas vezes eu repudiei o chamado do Senhor, muitas vezes eu fiquei murmurando, reclamando e inventando coisas para não ir fazer a obra do Senhor. Aprendi a amar, pregar a palavra, porque o Senhor impregnou essa palavra no meu coração e eu sou agraciado por isso, estou feliz por isso. Eu amo pregar a palavra. Às vezes eu prego para a minha esposa em casa, prego para minhas filhas, prego na rua, prego para meus filhos, e eles ficam até sem entender nada. Eu amo pregar a palavra. Isso aí foi tudo que Deus me deu, e eu entendi isso aí, eu sempre fugi. Um dia, eu estava jogando futebol ali com o pastor Daniel, o pastor Nelson Conselheiro, o pastor Mauro veio ali, falou umas quantas coisas para mim, eu não entendia nada, estava sempre correto ali buscando. Deus mandou, eu tinha um mandato de Deus para me ajudar, e eu não entendi. E eu sempre fugindo, queria, até agora fez uma janta, ou um almoço, eu vendo o pastor Mauro lá na manhã, vocês estão se lembram, há muito tempo, que ele veio me buscar, que eu estava saindo fora desse caminho já. E um dia o pastor Mauro ia fazer um cultinho lá na casa da irmã Jana, lá da Jana. E eu estava sentado na sombra ali, murmurando, fugindo das coisas de Deus, fugindo. E quando eu vejo, você não passou, o pastor Mauro com duas Bíblias. O Espírito Santo bradou no meu coração, vai lá que eu vou falar contigo. E eu olhando assim para o céu, Senhor, eu nem sei para que o Senhor me chamou, para que o Senhor me chamou, Senhor. Eu não sei nem meu chamado, eu não vou lá, tudo dando errado, murmurando em pensamento, reclamando, meu coração bradando para não ir lá, justificando um monte de coisa. Mas daqui a pouco, o Espírito Santo me pegou pela mão, me levou para lá. E o pastor Mauro falando em línguas e abraçando a irmã Jana, todo mundo ali, e na sombra, tinha uma área na casa lá, ali naquela outra casa que a gente tinha lá. E eu lá, enferrorizado, cheio de problemas, sentei numa pedra lá no sol, lá não queria chegar perto, porque estava só pensando ali, reclamando. E aí o pastor se agachou do meu lado, falou em mim, olha, tu quer saber o teu chamado? Eis que faço de ti o pregoeiro da minha palavra. E não interessa quem vai dizer que não, e muita gente vai dizer que não, e vão olhar para ti e não vão ver nada mesmo. Mas eu sou do coração, e eu sou de dentro para fora. E que bom que vão dizer que não. Muitos vão dizer que não, muitos vão repudiar, muitos vão falar, mas eu faço o pregoeiro da minha palavra.
Dali eu comecei a amar pregar a palavra. Comecei a amar pregar a palavra. Pregava no ônibus, eu entendi. O pastor Daniel sabe, mas ia na avenida lá para ver um documento dele, estava dando problema, não aparecia o documento. E eu falando alto sobre a palavra, Daniel, só falava mais baixo, eu falando alto, eu falava na avenida, vocês já se lembram? Eu ia falando na avenida, bem alto sobre a palavra, pregando. Fomos lá e falaram, está no livro aí, no mesmo livro que é o meu nome, está aqui, da certidão. Aí acharam o documento dele que desapareceu, não aparecia. Também foi triste para tirar os documentos, tirei meus documentos com 33 anos, identidade, foi uma luta, um inimigo, né, nos atacando de todas as formas. Mas quem tem promessa não morre. Então Deus chama aqueles que não têm nada para confundir, né? Deus chama aquelas coisas, né, que não são para confundir quem são. Deus, Ele usa o que Ele quer e quem que Ele quer, né? Por que eu falo isso, irmãos? Porque Deus é maravilhoso. Deus, quando chamou Moisés, Ele não tinha nada, né, de interessante. Um senhor com 80 anos ia ir no Egito lá, ia trazer aquele povo, que quando ele ficou lá, que ele foi tirado das águas lá, junto com a sua mãe, Joquebede, seu pai ali, que tentaram até matar ele, Deus de criança, que já tinha um chamado. Quando ele nasceu já na época que aquele rei queria matar todos os meninos, e ele com 3 meses de idade já não podia esconder mais, botaram ele num cestinho ali, e ele seguiu nas águas, Moisés ali, foi parar na casa do rei, nos melhores colégios, ali. A palavra diz que e ali aconteciam umas coisas na vida dele, ali ele matou um soldado lá e teve que fugir. Depois ele com 80 anos, já, quando chegou lá tinha umas 70 pessoas, mas quando ele foi buscar de volta, com 80 anos, tinha mais de 3 milhões, irmão. Imagina um senhor de 80 anos, voltar lá agora, num lugar que ele podia ser morto, onde ele foi taxado como assassino ali, e agora buscar 3 milhões de pessoas andar com o Senhor. Então o Senhor não usa nós porque somos capacitados, Ele capacita para ser usado. E Ele nos usa porque o poder é dele, tudo é dele, nós não temos nada. Se nós entender que nós não temos que fazer nada, o nosso Senhor Jesus, nosso Cordeiro Santo, já fez tudo na cruz do Calvário. Se nós entender que o Espírito Santo de Deus, na pessoa dele, é o que faz, Ele só quer a nossa obediência, Ele só quer que nós se rendemos a Ele, Senhor, olha, realmente, sou falho, muitas vezes ainda cai, muitas vezes acontece de eu quase, meus pés resbalar, como está ali no Salmos, que eu cantei para vocês, eu acho que é Salmo 70, por isso eu acho para os irmãos verem entender que o Espírito Santo quer falar com nós essa noite. Deus é maravilhoso, Deus é glorioso, Deus, Ele quer nos capacitar para nos usar como vaso. Essa igreja é um celeiro de pregadores, celeiros de obreiros. Deus tem usado a família toda, você é agraciado por Deus. Está usando vários Zaqueus aqui, vários Elias aqui, várias pessoas profetizam, né? Várias mulheres virtuosas aqui, que têm pregado a palavra, a irmã da Lula, né? As irmãs, a Jane, né? E todos nós somos pequenos, o senhor Daniel, nós somos pequenos, mas Deus quer nos usar, porque Ele, que é digno de toda a honra e toda a glória, Ele já fez tudo, Ele só quer que vocês, ó Senhor, eis-me aqui, envia-me, porque Ele já fez tudo. Glórias a Deus, aleluia. Está aqui no 73 mesmo, ó. Deus é bom para com Israel. Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase resbalaram meus pés. Pouco faltou para que me desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e enérgico. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Dai a soberba e o cinge como colar de violência, que envolve como um manto. Os olhos saltam de gordura,
do coração brotam fantasias. A monteja eu falo maliciosamente, da opressão falo com altivez contra os céus. Desandam a boca, a sua língua percorre a terra. Por isso seu povo volta para eles e tem por fonte de beber lágrimas e soros. Diz como sabe Deus, acaso há conhecimento do Altíssimo? Eu reclamava com Deus, Senhor, mas eu não estou entendendo nada, porque essas pessoas parece que blasfemam tanto, falam tanta coisa, e eles estão aí prosperando, aí tem, né, suas condições, essas coisas. Mas logo adiante, quando eu entendi que Deus me passou esse salmo, eu entendi que eu tinha que pedir perdão para Deus. Deus não é para nós invejar o ímpio, não é para nós invejar nada, não é nada. Porque nós temos um país, né, o Brasil é um celeiro ainda, podemos pregar, podemos cantar, podemos caminhar. Há muitos países que morrem pela palavra, muitos que, né, têm que se esconder para orar. E nós podemos falar, podemos gritar os quatro ventos, nosso Jesus, né, o celeiro. Mas sabemos que as coisas ainda vão apertar mais. Mas o importante é que, mesmo nas lutas, o Senhor nos enche o coração de alegria. Podemos estar passando por aperto e a pessoa não entende nada. Por que a gente sabe que esse camarada aí hoje não tem nem arroz para comer e parece que está tão feliz, ele está se esforçando, está chateado, mas é uma alegria do nosso coração. É o Espírito Santo que nos coloca. Então não só de pão, nem só de pão verá o homem, de toda a palavra sai da boca de Deus. O Senhor Jesus nos ensinou lá quando ele foi levado em espírito para ser tentado pelo diabo no deserto. Ali que o diabo só olha, transforma essas pedras em pão. E ele podia orar e pedir para Deus e transformaria. Mas não nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Pai. Então se atira daqui abaixo, penhasco abaixo, que ele vai dar ordem para os anjos segurar. Satanás astuto usou a palavra, e Jesus também foi na palavra, não atentará só a Deus. Só ele gera culto, só ele cultuar. O Senhor Jesus nos ensinou pela palavra. E nos ensina pela palavra que a gente só tem que obedecer e orar, clamar. Sermos fracos, né? Mas sermos mais que vencedores, porque o Senhor Jesus ensinou para aquela cruz do Calvário, mas ele orou, clamou, pediu ao Pai para mandar o seu Espírito, o Espírito Santo. A palavra diz que quando ele passava ali em Jericó, talvez fosse a última vez que ele fosse passar ali, Zaqueu não perdeu a oportunidade. Mas você vai ver que ali depois ele foi, né, para a cruz do Calvário. Foi a última passada que ele deu ali. Ali ele passou, depois ele foi, se entregou para a cruz do Calvário e se fez sacrifício vivo para mim e para ti. A última vez que ele passou, muitos lugares passou muitas vezes, mas ele passou a última vez e chamou Zaqueu. E muitos não entenderam, ficaram murmurando, ficaram reclamando, ficaram tentando justificar para que Zaqueu não chegasse até ele. Mas eles falam, hoje chegou salvação na tua casa. Porque Zaqueu se quebrantou, Zaqueu se humilhou. Eles falam, se eu tenho defraudado alguém, então eu dou a metade dos meus bens. Melhor, eu dou 4 vezes mais do que eu tenho defraudado. E Jesus sabia que ele não estava fazendo teatro, ele estava falando de coração, que Jesus sonda o coração. Isso, hoje chegou salvação nessa casa. Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus tem nos chamado para que nós venhamos somente obedecer, somente, né, clamar a Ele e agradecer, porque Ele tem nos levado, né, nos sustentado, cuidado de nós. Muitas vezes eu me levantava de madrugada e dizia para a irmã Luciana, olha, a gente não tem, né, arranjo, a gente está com os armários vazios. A gente ia lá para a pregação, fazer uns cultos abençoados. Aí nós vamos pregar e dizer, olha, Deus está fazendo aqui, mas os armários estão vazios.
descansar na tua sombra, nosso potente. Ainda cairão 1000 aos lados da nossa direita, ela vai ser atingida, a palavra diz assim. E era para receber um Bolsa Família lá para o dia 20, dia 18. Aí ela puxava ali no aplicativo, falou, olha, já adiantaram, pode ir lá que está lá, Deus no dia 9. Já era lá no dia 10, estava lá já. Aí eu passava na samba, já comprava 2 bolsonas, carne, coisa, nunca. E depois eu comecei a orar esse salmo, irmãos. Posso ungir seus armários e orar sobre o Salmo 23. O Senhor é teu pastor, não vai te faltar. Essa fé, nunca mais nós somos armário se encontrou vazio. Nunca mais. Se mudemos para ali. Quando teve a campanha aqui, a irmã Luciana queria, estava com propósito para vir para cá. Ela gosta daqui da Granal. E fazendo propósito, ela desenhou uma casinha e desenhou um carro. Ela queria um carro. Comprei um Corsinha do irmão Luiz Fernando. Aí depois veio casinha. Agora ela está em provavelmente ganhar um mundo também de 4 anos. A casa que a gente comprou ali, a gente está na paz. Ali é a casa boa, a gente tem paz ali. Então Deus tem multiplicado. Ontem a gente fez um negócio com a pastora, nós não demos dinheiro, nós fomos lá fazer um rancho. Foram com 200 pila, né? Comprar tanta coisa que eu não sei como é que consegui comprar tanta coisa, 200 pila. Chegaram lá com aquele carro amarrotado, e aí já tinha bastante coisa, nosso abraço sempre cheio. A mãe das gurias, a Bia, está indo lá na tenda, na igreja, tem uma igreja ali. Esse senhor está com ela, se converteu há pouco tempo, chegou lá, foi antes de Natal, trouxe um bolsão caro para nós. E hoje chegou lá com uma bolsa bem grande, cheia de carne de porco congelada. Disse que está ganhando do patrão, não tinha onde colocar mais. Se eu fosse me constranger, ele não ia me dar mais, mas se eu quisesse. Eu disse, não, pode trazer. Vai me abençoando, vai abençoar. É faceiro. Né? O outro, Closomia, né? Pode conversar. A Bia também estava ali. A Luz estava lá se arrumando, estava posando peça na frente. Não pelas coisas que disseram, mas Deus tem abrido porta que é lá. Tem usado pessoas que nem imaginavam que ser usado para nos abençoar. Então a gente está sendo abençoado. Que a gente entendeu. Só clamar, não murmurar. Muitas vezes murmurei, reclamei, né? E Deus, por misericórdia, me ouviu e falou, me chamou. Mas o certo não é murmurar, irmãos. O certo é orar, agradecer a Deus. Tem muita coisa para todos esse ano agora. Que é lá. Deus está preparando. Tempos difíceis virão, mas para lá não tem tempos difíceis, porque nosso general é Cristo. Nós somos soldados, Senhor. Nosso Senhor dos Exércitos, nosso Jeová, nosso Deus, grande eu sou. Aquele que fez a terra toda é dele. Tudo é dele. Ele fez tudo, terra e mar, dividiu o mar, fez tudo. Algumas coisas estão acontecendo sim, por quê? Porque Deus está preparando o povo para Jerusalém. Quem que pode subir o monte Sião, aqueles que são limpos e puros de coração. Então Deus quer purificar não só o teu coração e o meu, tem uma aqui. Quer purificar muitos milhares de corações. E através dos teus frutos, através da tua vida com o Espírito Santo, alcançar as pessoas. Jesus tomou aquela cruz do Calvário, não foi só para mim, para você, ali ser salvo. Ele quer salvar aquele que se havia perdido. E muitas pessoas estão sendo tratadas, mas Deus quer salvar esse povo através de mim, de você. Eles vão olhar para nós e não vão entender como é que nós temos no meio de crise, no meio do deserto, prosperando. Como é que nós temos no meio de tanta luta, mas nós estamos felizes, porque é o Senhor que nos leva a essa jornada feliz. Mas na pessoa do Espírito Santo, muitas pessoas não entendem, isso aí são os glória a Deus, nem quero conversar com eles, só fala em Jesus, só fala esse Jesus, só fala esse Deus dele. Esse cara está fanático, muitos me chamavam até de viado, você é meio viado, isso é aquilo. Mas glória a Deus, né? Porque antigamente nós passávamos a noite conversando, só falando bobagem, bebendo, né? Se drogando. E hoje nós estamos aqui falando de Jesus e temos feliz, né? Para nós não tem tempo ruim. Para nós estamos tranquilos. Não estamos preocupados com o que vai acontecer, se vão trocar o presidente ou se vai ficar o
Senhor Jesus. Então já começou a matar Deus lá no tempo de Moisés ali. Mas Deus guardou Moisés. Guardou. Depois usou ele só com 80 anos para ele entender que já não era mais ele, mas sim o Senhor. O Senhor é que faz todas as coisas. Nós temos que entender que nós somos apenas vasos. Temos que ir à casa do oleiro e que o Senhor, né, venha nos fazer cada vez mais. Para que chegar naquele dia nós temos óleo na botija, azeite na lamparina, para que o Senhor venha nos encontrar acordado e sendo instrumento dele e sendo luz que clareia nas trevas. Aonde você estiver, você tem que ser luz. É obrigado a ser luz. Porque o teu Jesus, o meu Jesus, é lâmpada para nossos pés e luz para nosso caminho. Então nós temos que ser luz. Nós não podemos ser apagados por nada. Nós temos que ser luz. E quando passar alguma prova, passar dando glória a Deus. É isso que Deus quer. Quando abre a mão para glorificar o Espírito Santo, né? Até o pastor Daniel falava para o Alex que muitas coisas a gente passa porque não precisava passar. É verdade, muitas coisas eu passei que eu não precisava. Porque a gente, às vezes, a gente tira os olhos de Cristo. Começa a olhar ao nosso redor, começa a olhar a situação e começa a tirar os olhos de Cristo. E aí é onde nós passemos por um vale da sombra da morte, não precisa ir. Né? Que nem eu estava falando sobre o Salmo 3, ainda que passar pelo vale da sombra da morte, não é para ter mal algum. Teu cajado, teu braço é comigo, é o Senhor Jesus. Mas naturalmente passei por tantos vales, tantas coisas que não tinha precisão de passar. A gente absteira, né? O Espírito Santo está nos colocando, não faz isso, não faz aquilo, assim como o Senhor falou com Zaqueu, chamou, assim como chamou Samuel ali, assim como chamou Moisés, o Espírito Santo tem te chamado muitas vezes, e às vezes não ouvi, tem falado com nós, através do meu irmão, através da palavra, fala com nós, nosso entendimento, para nós entender o que o Senhor quer que nós fazemos. Porque às vezes a gente pede tanto, fala tanto e quer ser rápido, né? Bota lá a carreta muitos boi, como muitos falam, e acaba não permitindo que o Senhor só descanse na minha sombra, que sou teu onipotente. Na tua tenda, seja na tua casa, não pode entrar praga nenhuma, nem a pestilência. Assim o Senhor falou. Só basta tu crer para que isso venha acontecer. Porque a nossa fé capacita ao abrir da porta ou fechar da porta. É a nossa fé. Porque Deus, Ele poderia acabar com o inimigo no estalar de dedo, Ele podia acabar com tantas coisas, mas Ele nos fez livres. Sermos livres. Temos poder de filho. O poder de filho, se batizemos em termos de Jesus, né? Tem o poder de filho. Mas basta nós não abrir a porta para o inimigo passar. Não abrir brecha. Tapar aquelas brechas que nós subimos, que o Espírito Santo está bradando às vezes. Não é por aí, não faz isso, não faz isso. Ah, só agora, só agora. E aí o inimigo vai mostrar, não te mato, mas te judia o mesmo que quiser, não. Sentiu judiado, não fala por rindo, mas é isso. Deus é maravilhoso. Cada um que está aqui essa noite, o Espírito Santo já sabia, já. Trouxe pela mão. Você não veio aqui essa noite porque eu ia pregar, ou porque o pastor Daniel ia pregar, ou porque a irmã ia cantar. Você veio aqui essa noite porque o Espírito Santo desse lugar trouxe pela mão. E você que vem a terça-feira, se esforce, venha a quarta, se puder também, irmão. Venha a sexta também. Venha domingo. Porque a palavra nunca é a mesma. Ela sempre se renova. E o alimento é diferente. Deus está capacitando nós para que nós venhamos cada vez mais estar
está blindado no sangue de Cristo. Porque nós vamos passar por muitas coisas ainda. Mas Deus quer que nós nos preparemos em tempos bons. E eu creio que temos vendo os tempos bons. Estamos vendo as bonanças, estamos vendo tempos bons. A gente vê todos aqui felizes, todos têm modos de trabalho, todos têm até seu carro para andar. Alguns não têm, mas Deus vai dar. Deus está abrindo porta para todo mundo. Eu morava lá embaixo ainda, eu tive um sonho que eu mudava para cá e eu vi. E quando eu chegava aqui na Vila Nova, a casa de vocês, a maioria transbordava de águas cristalinas que saía pelas janelas. Eu não entendi nada. Parecia que estava com enchente, assim, aquela água azulzinha saindo de janela. Eu não conseguia entender o que era isso. Depois o Senhor colocou no meu coração águas vivas, águas que purificam, águas que limpam, águas, prosperidade, né? Vida com Deus. E não tem prosperidade maior do que a vida com Deus, que até a alegria em Cristo. Você não se deixa bater, não. Né? Deus é maravilhoso. Mesmo que você está passando por alguma lutinha, você diz, olha, isso é coisinha, porque eu já passei coisas grandes, mas o Senhor me garante que já venceu por mim lá na cruz do Calvário. Ele se doou como um cordeiro mudo naquela cruz do Calvário, levou as minhas enfermidades, pelas suas pisaduras como sarado. Está lá em Isaías 53, 4 e 5. Eu sempre repito essa palavra, irmãos, porque essa palavra é uma palavra de fé para nós viver bem. Se alguma coisa, alguma enfermidade, alguma coisinha, seja natural, seja espiritual, e você liberar essa palavra, você está sendo curado nesse momento. O pastor Daniel uma vez falou sobre um menino que tinha paralisia, parece que era, e seu pai, sendo pastor, não orava, mas ele não alcançava tudo. E daqui a pouco ele começou a dizer, olha, pelas pisaduras de Jesus tu vai ser sarado. Todos os dias ele orava e aquele menino mexia só os olhos deitado ali. E aí foi tantas vezes que um dia ele foi trabalhar e estava atrasado, esqueceu e não falou. Aí voltou correndo, disse, não posso ir sem profetizar na vida do meu filho, sem, né, colocar essa bênção para ele. Aí quando chega no quarto, o menino não estava mais, ele chegou e falou para sua esposa, tu removeu o menino dali, o que tu fez? Porque ele sozinho não tem como sair. E ela disse, não, eu mexi com ele, não fiz nada, tem que estar lá. Mas sumiu. Aí quando foi sair do terreiro, o menino estava lá e disse, olha pai, pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Nunca mais me esqueci daquele sumiu. O pastor Daniel falou, peguei para mim, e eu creio nisso aí, eu creio porque já aconteceu isso comigo. Estava lá embaixo muitas vezes, com as minhas filhas ali, com febre, o inimigo atacando de cada lado, e por brecha minha, por pecado, por me desviar, por tantas coisas, e brecha, e o inimigo atacando elas, e eu apavorado, com febre, e elas não tinham remédio. E eu pegava a Bíblia e falava, Senhor, a Bíblia não é nenhum amuleto, mas é a tua palavra, Pai. E eu vou botar aqui aberto Isaías 53, debaixo do travesseiro delas aqui, e vou dormir descansado. E eu sei que pela tua pisaduras eu vou ser sarado. Aí já de madrugada eu ficava meio preocupado, porque a febre era para dar convulsão, né? Muita febre ali. Quando eu voltava lá, estava sem nada de febre. Só ia dormir tranquilo. A Bíblia não é amuleto para a gente fazer isso, abrir e botar ali. Mas pela fé que você adquirir na palavra, ela é verdadeira. Porque ela foi um legado deixado por nosso Jesus lá no Calvário, escrito pelo Espírito Santo. O homem escreveu, mas foi funcionado pelo Espírito Santo. Então, tudo que está aqui é um legado para mim, para você. É uma ata escrita. Se toma posse, jamais volta vazio. Porque essa palavra está sendo pregada pela ciência, por todas as pessoas tiveram que dar um abraço a torcer, porque a ciência mais falava contra a palavra e não aceitava. E agora você tem que pregar, você tem que falar. Porque há milhares e milhares de anos, Ezequiel pregou sobre o mar morto lá, sobre a água que descia dos umbrais do trono do Senhor, que corria pelo córrego, que ali as árvores, o cheiro das árvores dava o seu fruto, crescia e entrava dentro do mar morto, e ali então ia ter peixe, ia ter vidas, ninguém entendia, ia ter soava com uma história, e para muitos ímpios ateus seria mentira, porque o mar morto não tem nada vivo lá. Só que agora o mar morto cheio de vida, peixe, águas cristalinas e muitas árvores, e estão filmando isso, estão falando e estão fazendo documentário com essa verdade que está na Bíblia, que agora está se fazendo presente. Então tudo que está na Bíblia aqui, verdadeiro. Milhares e milhares de anos atrás,
está se construindo agora. Então a vinda de Jesus é verdadeira, irmãos. Jesus está às portas. Jesus está vindo buscar a sua igreja. E Ele quer que eu e você seja a sua igreja naquele dia. Para que nós não venhamos correr para ele, Senhor, Senhor, dizer, não, eu te conheço. Vai ser triste, né? Não estou dizendo que nenhum de você está nessa situação. Mas a gente vê aí fora, em algumas igrejas grandes, a gente vê que pessoas estão numa situação de achar que é brincadeira, né? Que nós vamos correr para Jesus, Senhor, Senhor, Ele vai dizer, olha, no pouco fosse fiel, então no muito te colocarei, passa aqui para a direita, aqui, né? Bendito do Pai. É isso que o Senhor quer, que nós sejamos benditos, né? Eu tenho ungido a porta da minha casa, olha, bendito ao entrar, bendito ao sair dessa casa. Quem chegar aqui vai ser bendito. Muitas pessoas vão lá em casa, pessoas que ainda não conhecem Jesus, pessoas que ainda não conhecem a Cristo, pessoas que precisam ainda de uma libertação. E aí eu me lembro, vamos falar muita coisa que a minha porta vai ser bendito ao entrar, bendito ao sair. Já entrou aqui, já recebeu, já. Né? A pureza, não que eu seja tão puro assim, ou tão santo assim, mas a palavra não volta vazia. E a minha casa é blindada no sangue de Jesus. E a casa de você está sendo blindada no sangue de Cristo. Não só a casa de você, mas a sua vida, né? A sua família, aqueles que vão precisar ser alcançados ainda. Porque Jesus que vai limpar a lágrima dos nossos olhos aquele dia. Mas Ele não diz que nós vamos chorar. Então que nós devemos cada vez mais orar pelos nossos familiares, filhos, né? Famílias que estão correndo atrás de coisas aí, né? Você tem que colocar isso no meu coração. Para que nós, todo mundo venha entrar na mesma área. Que nem Noé. Entrou 8 pessoas, mas entrou todos os seus. Foram salvos naquela área. E a área é esse lugar, a igreja. E muitas igrejas estão abertas essa noite, né? Ali é a área. Mas quando Jesus disse que vai limpar lá dos nossos olhos, porque talvez nós vamos chorar por algum amigo, mas nós não vamos chorar por nossos filhos, por um parente que não alcançou essa verdade. Porque hoje nós evangelizamos, hoje nós pregamos, mas vai ter aquele tempo que a palavra vai ser pregada aos 4 cantos do mundo. Então o Espírito Santo, na verdade, vai peregrinar essa palavra em todo o coração. Todos vão saber já. E aquele que não querer vai ser triste, porque vai ficar. Quando Jesus vem arrebatar essa igreja que somos nós, vai ser triste. Mas saber que alguns dos nossos tenham ficado. Então que nós devemos, né, continuar cada vez mais nos capacitando para nós ser, né, luz para o caminho deles, assim como Jesus é luz para nossos pés, para ganhar os nossos. Eu tenho orado, clamado, falado com Israel, com Ezequiel, eles têm aceitado bem, mas não têm vindo para o caminho. E eu tenho falado para eles palavras duras, que nós temos andando assim, ó. Ai, mas está aqui o fulano, está ali, mora ali, mas espiritualmente vai se abrindo o caminho. E o caminho é estreito, que leva para Jerusalém, onde o Espírito Santo, esse que chamou Zaqueu, esse que chamou o Senhor Jesus, chamando e levando para esse caminho. Mas o caminho largo também está indo para cá, e parece que estão juntos, mas estão indo assim. E aí Israel ficou pressionado, disse, olha, é tempo de se voltar para Cristo. Salvação individual. Por isso que eu falei no início dessa palavra sobre o joio e o trigo. Vai ser atirado e peneirado. Trigo pesado, semente, cai bem para o celeiro do Senhor. Mas a palha vai no vento e vai ser queimada pelo Senhor. É joio. Então, nós vamos se encontrar com o trigo. E que aqueles que se encontram sendo joio, nossos familiares, que estão fora, venha virar trigo, venha se encontrar com o trigo também com nós. Vai para o celeiro do Senhor. Nosso Senhor Jesus, ele tem um celeiro preparado em Jerusalém para colocar o trigo dele, que somos nós. Isso é maravilhoso. Coloque em pé, irmãos. Essa palavra que Deus tinha colocado no meu coração essa noite, é que nós devemos cada vez a mais orar, clamar, jejuar, né? Para que Ele venha se capacitar cada vez a mais, né? Purificando nosso coração, limpando nossas mãos,